Hoje nosso tema, nossa partilha da noite é sobre a família. A família, o Concílio Vaticano II e o Catecismo, que é reflexo do concílio, vai dizer que a família é a igreja doméstica. Bonito nós pensarmos nisso, né? Família, igreja doméstica. Repete comigo. Família, igreja doméstica. Quando a gente pensa igreja, o que a gente imagina quando a gente fala de igreja? Quando a gente fala da igreja, primeiro nós pensamos em Deus, não pensamos? Não é isso? Igreja é casa de Deus. Quando a gente pensa igreja, a gente pensa oração, não pensa? Não é isso? A gente entra na igreja ou passa na frente, os mais antigos, que são mais escolados na vida, logo já, sinal da cruz. É assim ou não é? A gente entra na igreja, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Dá uma dobradinha no joelho, pelo menos. Isso quando não acha um cantinho, não se ajoelha e não fica pelo menos uns instantes. Talvez nem reze muito naquele instante, mas como que esvaziando o pensamento dos problemas que trouxe de casa para estar aberto para a palavra de Deus. Quando a gente pensa em igreja, a gente pensa no padre, no sacerdote. Quando a gente pensa na igreja, a gente pensa em algo que é sagrado, algo que vai além deste mundo. E quando o Concílio Vaticano II vai dizer que a igreja, a família, é uma igreja doméstica, ele está dizendo todas essas coisas que nós pensamos na igreja, que elas também precisam estar presentes dentro do ambiente da família. Porque é na família que nós aprendemos a importância da igreja. É na família que nós aprendemos a rezar. É na família que nós aprendemos o valor do sagrado. É na família que nós aprendemos o respeito, a partilha. Eu nunca me esqueço, sou do interior, sou da roça, e na minha casa a gente aprendia a partilha desde cedo. Como? Durante o ano, o pai às vezes engordava um porco. De 3 em 3 meses tinha que matar um porco para fazer a banha, para fazer a comida, para fazer a carne para a mistura. E engordava às vezes aqueles porcos grandes, bonito assim, né? Chegava o dia de matar o porco, quando matava o porco, começava a destrinchar o porco, né? Dividir o porco. A mãe já ia lá, passava a faca num pernil do porco, numa paleta do porco, num pedaço de costela, e já ia dizendo, esse aqui é para o compadre fulano, esse aqui é para a comadre Bertana, esse aqui é para o seu fulano, e lá ia nós sair de casa em casa distribuindo um pedaço de porco para cada um. Eu olhava para aquilo e ficava pensando, meu Deus, mas a mãe é tola, né? Nós ficamos só com o suã do porco, que era aquela coluna, a espinha do porco ali, e uns pedacinhos lá para nós, e distribuía tudo para o vizinho. E a gente ficava olhando e pensando, meu Deus, como é que pode, né? Mas na verdade, passavam uns dias e às vezes chegava um tempo, nós já estava tempo sem ter uma carne fresca, dali uns dias chegava o compadre fulano, ó compadre, eu matei um porco e vim trazer um pedaço para vocês. Passava mais uns dias, lá vinha o tio, ó compadre, eu carneei uma vaca, um bezerro e vim trazer um pedaço para vocês. E a gente aprendia a generosidade, a partilha, a comunhão dentro da casa, dentro da família. Nunca me esqueço das vezes que, se meu pai às vezes ficava em casa à noite, né, a mãe ia passear, visitar uma vizinha, ou para os grupos bíblicos de reflexão, que na época era círculo bíblico, né, ia 5 quilômetros a pé para participar de uma reza na noite. E aquele que ficava comigo, que eu era muito doente, antes de dormir, nunca me esqueço, meu pai na beira da cama dizia, vamos rezar para dormir. E ali eu aprendi as primeiras orações, uma Ave Maria, um Pai Nosso, um Santo Anjo,
e aprendi que não se devia dormir sem rezar. E por isso, o catecismo e o concílio vai dizer que a família é a igreja doméstica, onde a gente aprende o valor do sofrimento do trabalho. A gente aprende quando a gente vê o pai acordando de manhã cedo, botando o uniforme para ir para a empresa, a gente vai aprendendo que daqui a alguns anos eu também vou fazer esse mesmo caminho. Onde a gente aprende a ser honesto. Nunca me esqueço das vezes que meu pai às vezes precisava pegar um dinheiro emprestado e chegava na época da colheita, colhia o que tinha para colher e o primeiro dinheiro era ir lá e pagar aquilo que ele tinha pego emprestado ou o que ele devia na venda. E com isso ia entrando na nossa cabeça que a gente não podia ficar devendo nada para ninguém. E não tinha nota promissória, não tinha PROCON, não tinha nada dessas coisas. As pessoas honravam o valor da palavra honestidade, porque é na família que se aprende. A gente não aprende fora. Tá certo que talvez algum vai dizer assim, eu não aprendi na minha casa, mas em algum lugar, em alguma família você aprendeu. Talvez você foi aprender na família do seu amigo, na família do seu tio, na família do vizinho, mas de algum lugar veio, porque a família é celeiro de valores. Mas é interessante que, ao mesmo tempo também, a família é um laboratório onde nós aprendemos a lidar com as dificuldades. Para começar, na família, nós já aprendemos a lidar com as diferenças. Quantos de nós que talvez já estava grandinho, de repente veio o irmãozinho mais novo e a gente ficou, ó. O que é isso aqui? Hã? Ficou enciumado. Ou talvez o irmão já estava grandinho e nós chegamos e o irmãozinho se sentiu enciumado. Ah, tá certo, acho que em Jaraguá não existe muito esse negócio de ciúme, né? Isso é coisa mais lá da minha terra. É, né? Aqui não tem ciúme não, né? Vocês não têm ciúme? Vocês têm ciúme? Família muda de lugar e de endereço, mas no papel elas são sempre parecidas. Se nós formos olhar para o Evangelho de hoje, no Evangelho de hoje, Jesus começa a formar a sua família, a primeira comunidade de discípulos. Jesus escolheu quantos discípulos? Quantos? 12. É isso mesmo? Tá certo ele? 12. Parabéns, nota 10. 12. E Jesus escolheu a dedo, foi ou não foi? Se nós pegarmos o Evangelho, nós achamos cada lugarzinho onde ele chamou cada um. Mas entre os 12 que ele escolheu, no Evangelho de hoje nós temos um fato bem peculiar da família de Jesus. Um dia encosta João e Tiago, dois irmãos, parceiros, encosta em Jesus e vai dizer: Senhor, nós queremos te pedir uma coisa. Quantas vezes a gente já escutou isso também, né? Ô pai, ô mãe, vem cá que eu quero pedir uma coisa para ti, pai. Acontece isso aí na casa de vocês? Não? Bem escondidinho para o outro não escutar, né? Eles chegaram para Jesus e pediram: Senhor, na sua glória, deixa eu, João, sentar de um lado e o meu irmãozinho Tiago sentar do outro lado. Os melhores lugares só para nós, não precisa mais. Nós só queremos esses 2 lugares para nós. E os outros 10 discípulos escutaram esse pedido e começaram a ficar revoltados, brigar entre si, porque onde já se viu, o João e o Tiago querem o melhor lugar para eles. E aí a gente vai ver que os problemas, as dificuldades estão presentes até na família que Jesus começa a formar entre os discípulos.
Toda a família tem seus problemas. Toda a família tem seus desencontros. Toda a família tem as suas coisas. Como a igreja é a grande família de Deus. E se nós formos ver no âmbito da igreja, como nós que somos igreja somos difíceis. E não digo vocês, não, eu também, porque eu também tenho minhas criquices. Todos nós temos coisas difíceis, como também temos qualidades. O problema é que muitas vezes na nossa família nós focamos só as dificuldades. A dificuldade que surgiu, a gente fica em cima da dificuldade. Às vezes o marido e mulher vivem bem o casamento, mas tem uma coisa que não se encaixa. E ao invés da gente valorizar aquelas 99 coisas boas, a gente fica em cima de uma e às vezes fica macetando naquilo. Às vezes a vida está boa, está tudo em ordem, mas tem uma coisinha que está em desordem, a gente fica ali, né? A gente fica ali, brigando por causa daquilo. E se esquece que tem uma multidão de valores que às vezes a gente não percebe. O Papa, esses dias, ele escreveu uma carta para o dia das comunicações sociais, que foi há uns 3 domingos atrás, e ele falava da família e a comunicação, falando da família e a comunicação. E no final da carta, o Papa diz assim: a família boa, a família desejada, a família como um dom e não há problema, não aquela família problema, é aquela que sabe se unir. E a base desta unidade está no marido e na mulher, no casal. A base da unidade na família, quem preserva a família, quem mantém a família, não são os filhos, é o casal. É bonito aquele canto do Padre Zezinho, lá onde os pais ainda se amam e os filhos ainda vivem como irmãos. Um lar onde os pais ainda se amam, a família se mantém. Um lar onde os pais não se amam e não vivem unidos, a família se dissolve. Os filhos sabem quando o pai e a mãe são unidos de verdade. Quem tem filho pequeno, muitas vezes os filhos vêm no pai e pedem: pai, eu posso fazer tal coisa? Posso jogar videogame agora a tarde inteira? Aí o pai dá uma resposta. E se a resposta é não, ele dá uma voltinha e vai lá na mãe: mãe, eu posso jogar videogame o dia inteiro? A mãe diz sim. Ele percebeu que não há unidade, não há comunhão. Aí ele percebeu a fraqueza. Agora, quando um diz não, o outro diz não, um diz sim, o outro diz sim, os filhos sentem firmeza, porque eles sabem, não adianta. O pai e a mãe são unidos, são cúmplices. E a família não se perde. Quando um casal caminha unido, e unidade aqui não é dormir na mesma cama. Eu posso dormir na mesma cama toda noite com a mesma pessoa, digamos assim, né? Que é o natural. Eu posso dormir com ela, acordar com ela, viver 20 anos, mas posso não ter unidade com ela. Às vezes eu posso dormir porque acostumei. Unidade vai além. Unidade é olhar para o mesmo rumo, para o mesmo lugar, olhar na mesma direção. Unidade no casamento é quando o marido e a mulher não compram nem um alfinete sem
conversar antes. Unidade é quando o marido e a mulher chegam no começo da semana, eles já planejam o que nós vamos fazer final de semana. Isso é um processo para chegar a essa unidade. E essa unidade dá firmeza para os filhos. Hoje tem uma lei tramitando no Congresso, a lei da menoridade penal. Está se votando para levar meninos de 16 anos para a cadeia com bandidos comuns, a cadeia comum. E acha-se que isso vai resolver o problema da violência na juventude. Não vai resolver nunca, porque o problema não está na lei, o problema está na base, o problema está na igreja doméstica que perdeu os seus valores, o problema está na família. O problema está que nós pais, e nós precisamos bater no nosso peito e dizer, minha culpa, minha tão grande culpa. Muitas vezes terceirizamos a educação dos nossos filhos. Nós não temos tempo para cuidar dos filhos mais. Nós estamos tão preocupados em dar um celular de última geração, nós estamos tão preocupados em pagar um colégio particular, nós estamos tão preocupados em dar uma casa melhor, que esquecemos de dar o que mais nossos filhos precisam, que é a nossa presença, o nosso carinho, a nossa atenção. Eu não sei vocês, mas se a gente for refletir um pouquinho e entrar dentro de nós mesmos, nós vamos ver isso. Às vezes a gente trabalha tanto, né? Corre tanto, chega no final de semana, a gente diz assim, final de semana eu vou ficar em casa, por causa da família. Mas se a gente for olhar, quanto tempo a gente passa junto em família? Muito pouco. O filho vai estar lá no quarto jogando videogame, a filha está no outro quarto no WhatsApp, o pai está mexendo no carro, consertando as coisas ou trabalhando no quintal, que é o natural do homem, né? O homem chega em casa no final de semana, ele arranja coisa para fazer. E a mãe está no fogão cozinhando, termina de cozinhar, vai lavar a louça, termina de lavar a louça, vai fazer o café, termina o café, já vai pensar na janta. E a gente não parou o dia inteiro para sentar, olhar no olho, se abraçar, cheirar, dar um beliscão de vez em quando. A gente não para. E essa é a realidade geral. Hoje eu fui de manhã na escola dos meus filhos, né? Agora chega a época de entregar o boletim, né? A gente também vive tudo isso, né? E hoje era reunião pedagógica, era reunião com os pais. Meus filhos, nenhum dos dois tinha deixado o boletim, mas como veio o convite para ir na reunião, eles tinham trazido, né? Mas como veio o convite, eu tenho que ir, eu sou pai. Ser pai, eu preciso participar. E como eu tinha tempo, hoje eu fui. De 35 pais, 35 alunos, então 70 pais, tinha 12. De 70 tinha 12. Aí a gente para pensar. Será que a gente tem valorizado tanto os nossos filhos mesmo? A gente sabe que a vida é corrida. Eu sei, eu passo pela mesma correria de vocês. Eu passo até um pouco mais, eu tenho certeza, porque muitas noites de vocês ficam em casa. Eu não tenho uma noite para ficar em casa. Toda noite eu tenho uma coisa para fazer. Ontem eu tinha a formação da comunidade, hoje eu estou aqui, amanhã eu vou estar em Blumenau, sexta-feira eu vou estar em outro lugar, sábado, domingo eu estou em outro lugar, eu não paro. Mas quando eu preciso brigar comigo, para quando eu estou em casa, pelo menos um pouquinho, eu preciso combater comigo para que eu pare com os meus filhos, pelo menos um pouquinho. Porque se eu não parar, não olhar no olho, se eu não abraçar, se eu não beijar, se eu não conquistar eles pelo afeto, outro vai conquistar, e aí não vai adiantar eu chorar, vai ser tarde demais. Os filhos gostam de estar junto com os pais nessa fase aqui, ó. Essa fase aqui eles gostam.
Se a gente não cativar nessa fase aqui, daqui a pouco eles não querem mais nem saber da gente. E infelizmente a gente tem visto muito essa realidade. Ontem aconteceu um outro fato na minha rua que me levou a refletir, né? Por volta de 9 horas da manhã, 9h30 da manhã, encostaram um carro na casa do meu vizinho, na frente da minha casa, e limparam a casa do meu vizinho. Levaram mais ou menos uns 50 mil reais. Limparam, levaram tudo. E eu fiquei pensando, onde estavam os pais daqueles rapazes que entraram lá? Se eu não cuidar dos meus, amanhã ou depois pode ser o meu que vai fazer a mesma coisa na casa dos outros. Porque se nós não educarmos os nossos filhos e não ensinarmos eles a respeitar o que é dos outros, se nós não ensinarmos eles a serem homens e mulheres honrados, os nossos também podem fazer a mesma coisa ou até pior, porque a criança, quando vem ao mundo, ela vem com capacidade para aprender o bem ou o mal, depende do que nós vamos colocando na cabecinha dos nossos. Então, refletirmos hoje sobre essa dimensão da família. Nós não podemos ficar só lembrando do passado, como eu contei um pouquinho da minha história do passado, que era difícil também, era pobre, mas parece que era um pouco mais saudável. E dizendo, meu Deus, bom era antigamente. Não, nós precisamos investir pesado na nossa família hoje. Investir pesado que não é dinheiro, é tempo. A maior missão do casamento, da família, de educar filho, não é dar um sapato ou dar comida. Comida se come qualquer coisa, que tiver na mesa vai aprender a comer. Sapato se anda com qualquer um. Eu vivo em comunidade. Na comunidade nós vivemos da providência de Deus na Arca da Aliança. Quando os nossos filhos vão crescendo, a gente já vai tirando as roupas deles que não servem mais e vai doando para os irmãos de comunidade que tem filho menor. Hoje está com 11 anos, eu vejo roupa deles lá na terceira, na quarta geração. Lá os que estão chegando estão usando roupa que era dos meus filhos. Esses dias tem um afilhado meu, estava lá com o macacão do meu primeiro filho, há 13 anos atrás. Nós aprendemos a fazer esse processo e entendemos que ninguém morre por falta de roupa ou de comida, mas morre e padece por falta de afeto e de atenção. O grande trabalho na parte de trabalhar a família é afeto e atenção. Se eu for perguntar para vocês, os que já são maiores, ninguém de vocês tem um grande ressentimento porque não ganhou uma roupa nova na vida. Ou talvez nem lembra que não ganhou um brinquedo. Mas muitos de nós quando a gente vai falar de história e mexer, vai lembrar que muitas vezes o pai chegava em casa bêbado, botava todo mundo para correr e fazia aquele sarceiro. E isso dói em nós, porque nós não fomos amados, não fomos acariciados nem afagados. Nós não trazemos marca daquilo que nós não ganhamos materialmente, mas trazemos marca do que não ganhamos afetivamente. Isso é verdade ou não é? Estou mentindo? É verdade, é uma realidade. Assim também os nossos filhos de hoje. Então, essa semana que nós estamos aqui fazendo missão, falando de família, é também para nós refletirmos. E a gente às vezes descobrir, meu Deus, o diácono lá falou umas coisas que me serviu para mim, eu vi que eu não tenho me dedicado. Que bom, isso é importante. Descobrir quem não é, já é começar a ser, porque aí a gente pode converter-se, fazer uma manobra, mudar de direção e dizer, vou mudar um pouco o meu foco. Não vou ficar tanto no meu serviço de dona de casa, porque serviço eu vou ter a vida inteira, e vou tirar um pouquinho de tempo para os meus filhos. Não vou ficar tanto lavando o carro, lavando a calçada, consertando, trocando as lâmpadas de fora, mas vou tirar um pouco de tempo para os meus filhos. E talvez os que já são mais de idade dizem assim, diácono, mas eu já não tenho mais filho. Mas vocês têm netos. Vocês que têm neto têm um papel muito importante na vida dos netos.
Talvez os filhos de vocês não ensinem mais essas coisas para os netos de vocês, e vocês veem que foi se perdendo. É o papel de vocês ensinar. Quando chega lá na casa de vocês, chama lá no quarto, diz: ó, vem cá com a nona, vem cá com o nono, senta aqui, você conhece isso aqui? Puxa um terço, mostre, reze uma Ave Maria. Quando sentar na mesa com os netos, diga: ó, vamos rezar para comer o alimento, vamos agradecer a Deus. A gente diz assim: mas isso é tão pouco. É pouco, mas eu não sei vocês, mas quando a gente era pequeno, às vezes a gente tinha uma dor de dente. Já passaram dor de dente quando era criança ou não? É meio relaxadinho, não escovava muito bem os dentes, né? Né? De noite pegava uma friagem, dava uma dor de dente terrível. A mãe às vezes pegava umas gotinhas de anador, pingava num paninho, né? Um algodãozinho, e colocava lá dentro daquela panela do dente. Não sei se vocês passaram por isso, eu passei muito. Curava? Não curava. Depois ia ter que arrancar o dente ou obturar, mas naquela hora aquela gotinha fazia uma diferença danada. Talvez o ato de vocês pararem para rezar com o neto lá uma vez na vida, ou quando os filhos se reúnem, ó, hoje vamos rezar, talvez vão dizer: ei, o pai e a mãe pirou. Não tem problema, mas naquela hora você vai assumir esse papel de dizer: a família é uma igreja doméstica. Também não é lugar de viver só rezando, né? Não, na família não é só rezar. Às vezes a família precisa ver em nós o reflexo da nossa oração. Os filhos precisam ver que a gente, naquilo que a gente vive, reflete a nossa oração. Então, tudo isso para dizer que a família é a igreja doméstica, e ela precisa resgatar esse seu papel. Nós não podemos perder nunca isso, porque se nós perdermos isso da família, a família perde o seu valor, e daí começam a mexer também na estrutura familiar, como estão por aí algumas coisas. O que não tem valor não serve. Se não tem mais valor, não cumpre o papel, vamos destruir, vamos acabar, porque não serve para nada. Então resgatemos o valor da nossa família. Amém?